Olá, como vão todos? Espero que estejam bem. Eu sou o Nassib Chaub e esse é o canal Razão e Fé. No vídeo de hoje, na verdade, eu estou fazendo aqui uma homenagem às minhas amigas, do Centro Espírita Elvira Gomes, em Belo Horizonte. Eu comentei com elas que daria ontem, como realmente aconteceu, uma palestra na Fraternidade Espírita Unidos para o Bem. E essa palestra, ela tinha ou teve como tema os falsos profetas. E o efeito que esses falsos profetas têm na sociedade atual. E quem, na verdade, são esses falsos profetas que nós ouvimos falar desde o Antigo Testamento. Então, como as minhas amigas não poderiam comparecer, Belo Horizonte é uma cidade grande, né? O centro que elas frequentam e esse que eu estive ontem dando a palestra muito distante. E aí então eu disse para elas que faria um resumo, publicaria no canal, para que elas pudessem também se inteirar, Nós pudéssemos dividir o estudo sobre esse tema. Então o tema são os falsos profetas e o impacto que eles causam na nossa sociedade, dentro de uma visão espírita. E é bom lembrarmos sempre que o alerta sobre falsos profetas nós temos desde o Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio nós já temos alerta sobre isso. Nós temos alerta também no Antigo Testamento feito pelo próprio Moisés, Moisés, quando esteve por 40 dias afastado do seu povo ali, conversando com Deus, nós sabemos que quando ele retornou, seu povo estava ali envolvido com deuses pagãos e cultuando imagens, coisas que eram abominadas na época, E esse povo fazia isso porque entre eles haviam falsos profetas que os incentivaram a fazer isso. Então esse alerta é antigo, No Novo Testamento nós temos esse alerta em 2 João, nós temos esse alerta em Marcos, e o alerta mais conhecido que nós temos no Novo Testamento está no capítulo 7 de Mateus, no versículo 4, quando o próprio Jesus Cristo ele nos chama a atenção para que esses falsos profetas, na verdade, eles são lobos vestidos de pele de cordeiro. Mas quando o lobo aparece em meio a essa pele de cordeiro, aparece como um lobo feroz. Então que nós precisaríamos tomar cuidado. E é isso que nós temos que fazer. Mas olha, quem são esses falsos profetas que incomodam tanto a nossa sociedade e pode nos trazer prejuízos realmente extraordinários? Bom, esses falsos profetas existem aos montes, mas vamos conhecer aí alguns deles. Vamos lá. Você que é pai, que é mãe, que é autoridade sobre alguma pessoa, quando você chama a atenção dessa pessoa, fulano, não fume, fulano, não beba, mas, no entanto, você fuma e bebe, você é um falso profeta, porque você está pregando algo que você não cumpre. Você não é exemplo. Você não tem autoridade moral para pedir a alguém que não fume quando você fuma, que não beba quando você bebe, Não funciona bem. Sabendo nós que o exemplo realmente é que edifica, que constrói, e nós não damos exemplo, não vai funcionar. Nesse momento em que aconselhamos numa direção, mas nós mesmos seguimos em outra, somos falsos profetas. Pode acreditar que somos. Bom, vamos lá em mais uma situação. Lá no seu trabalho tem um colega que é novato, chega, te procura para auxiliá-lo em uma tarefa, E você o instrui de qualquer jeito, e aí na hora que ele vai mostrar, esse novo colega vai mostrar o trabalho para o chefe, a coisa está toda errada. E aí você não assume, Você que ajudou esse colega não assume que o auxiliou, Não sabe nem por que o serviço está errado. Essa atitude é de um falso profeta. É um péssimo exemplo, mas é uma atitude de um falso profeta. Então, resumidamente, com relação a nós, toda vez que nós aconselhamos alguém a fazer algo, que nós não somos exemplo, que nós não nos esforçamos para ser exemplo, E ainda assim queremos exigir que o outro faça,
somos falsos profetas. É o momento em que somos hipócritas com qualquer pessoa que esteja no nosso meio, com qualquer pessoa que esteja à nossa volta. Então temos que tomar cuidado com isso, porque se pregamos, precisamos, no mínimo, permitir que as pessoas vejam que nós nos esforçamos para poder cumprir. Temos mais falsos profetas na sociedade? Claro que sim, muitos. Mas vamos mais alguns que realmente também nos preocupam bastante, porque já atingem um grupo de pessoas bem maior. Bom, quem são então esses outros falsos profetas que atingem um grupo de pessoas bem maior? Vamos lá. Se você vai a uma igreja evangélica, se você vai a uma igreja católica, se você vai a uma casa espírita, e nesses espaços religiosos tem pessoas que te fazem promessas que realmente elas sabem que elas não podem cumprir, essas pessoas que fazem promessas a você são falsos profetas. Se você chega a qualquer um desses espaços religiosos e a pessoa fala com você assim, fulano, pare de tomar o medicamento que você está tomando, pare de tomar o medicamento que o médico te recomendou, porque você será curado. Você está curado. Aí 2 meses depois você vai no médico, a coisa piorou, né? Não, não faça isso, não pare de tomar seu medicamento. Em nenhuma casa religiosa, espírita, católica, evangélica, ninguém pode dizer para você, pare de tomar um medicamento. O médico te recomendou, né, ele estudou para isso, e é abominável qualquer pessoa dar esse tipo de recomendação para você. Isso não pode ser feito. Você vai parar de tomar o medicamento depois que você voltar no médico e ver que está curado, aí você para. Fez os exames lá, o médico falou, olha, você está curado, beleza, então para de tomar seu medicamento. Mas antes disso, não. Então, se alguém faz esse tipo de promessa para você, você está curado, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, deixa aqui quantidade X em dinheiro, quantidade Y, que as coisas vão se resolver, corre disso, gente. Sai fora, tá? Você vai numa igreja católica, numa igreja evangélica, onde o povo começa a te pedir dinheiro demais, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Me dá esse dinheiro aqui que seus pecados serão perdoados. Aqui, ó, deixa essa contribuição aqui na Casa Fraterna que eu vou ver aqui uma psicografia para você de um parente. Aí o povo te põe para preencher lá, para essa psicografia, um cadastro, onde você coloca até a cor da cueca do desencarnado, né? E aí depois eles procuram em redes sociais e te mandam uma psicografia te enganando para você deixar mais dinheiro lá. Qualquer instituição religiosa que crie esse tipo de situação está agindo como falso profeta, está depondo contra Deus. Ninguém em casa religiosa nenhuma tem procuração de Deus para falar em nome dele. Então, fique atento, fique esperto, filtre. Tem igrejas evangélicas muito sérias, tem igrejas católicas também muito sérias, e tem várias casas espíritas extremamente sérias, como também no catolicismo e no grupo de igrejas evangélicas. Tem instituições seríssimas, com pessoas também sérias trabalhando dentro delas, e que realmente pode ser muito útil para a sua vida em termos de direcionamento para os caminhos de Deus, mas que tem muito picareta aí agindo como falso profeta. Ah, isso tem. E se você não ficar atento, vai ser enrolado, vai ser ludibriado, e depois não adianta dizer, o pastor me enganou, o padre me enganou, o médium daquela casa me enganou. Ó, você se deixou ser enganado, porque os alertas estão aí por toda a internet e nas redes sociais. Aliás, as pessoas costumam dizer que as redes sociais são uma porcaria. Não, as redes sociais são boas. Filtra lá o que você deseja filtrar, absorve o que é importante para você, o que é útil e deixa o resto lá na rede de esgoto. A internet e as redes sociais são muito úteis. Aquilo que realmente tem te incomodado, não veja mais. Se algum grupo trata de temas que realmente te afetam, te incomodam, não entre nele mais, é muito simples. Filtre e realmente absorva aquilo que será útil para a sua vida e que você vai poder compartilhar com outros, que também será útil para esses outros com que você compartilhar. Vamos falar então de mais um grupo, né? Será um vídeo de uma forma bem resumida, até para não ficar muito cansativo,
nem para as minhas amigas que eu estou homenageando com esse curto vídeo, nem para as pessoas que se interessarem de um modo geral em assisti-lo. Então vamos lá. Vamos a uma outra categoria de falsos profetas. Aí nós já falamos sobre nós mesmos quando somos falsos profetas, nós já falamos sobre dirigentes religiosos, agora vamos falar aí sobre um terceiro grupo, que vai ser o último grupo, e que é um grupo também que nos incomoda bastante, que são os ateus, atuando como falsos profetas. Ah, Nassib, todo ateu é um falso profeta, todo ateu é um traste, todo ateu não presta. Não. Não é desse jeito. O fato de ser ateu não torna ninguém pior do que nenhum de nós que acredita em Deus. Tem muitos ateus que são excelentes pessoas, tem muitos ateus que seguramente têm um bom lugar reservado para a vida deles pela conduta que eles têm, mas os ateus que atuam como falsos profetas são aqueles que tentam desconstruir a história de Cristo. São aqueles que negam a existência de Deus com argumentos muitas vezes tolos que nós conseguimos rebater facilmente. Por exemplo, um argumento que os ateus usam com frequência é que Deus não existe porque tem crianças pelo mundo afora que sofrem muito. Sabe por que eles falam isso? Eles falam isso porque eles não conhecem uma coisa chamada reencarnação. Eles não conhecem uma coisa chamada provas e expiações. Senão eles entenderiam por que o ser humano passa por prova A ou B, por expiação A ou B. E principalmente, se eles conhecessem reencarnação, eles entenderiam, os ateus, que muito do que nós passamos é escolha nossa mesmo, no nosso planejamento reencarnatório no plano espiritual. Então, por desconhecimento, já falam essa bobagem de que Deus não existe, porque as crianças sofrem, o fulano sofre, o ciclano sofre. Se conhecessem a tal da reencarnação, não falariam essa bobagem. Outra tolice que eles dizem é que o mundo evoluiu através da teoria do Big Bang e que tudo evoluiu assim, por obra do acaso. O Big Bang a gente pode até aceitar. Se você for lá na Gênese Espírita, que é uma das obras do nosso Pentateuco, você vai ver que a narrativa da Gênese, ela combina bastante com a teoria do Big Bang. Só que pela Gênese, essa teoria, essa evolução, ela foi acompanhada pela espiritualidade, que esteve ali criando um processo harmônico, que esteve ali acompanhando situação por situação desse processo evolutivo do planeta, né? Toda a espiritualidade coordenada pela vontade de Deus, pela orientação de seres superiores. Então, o planeta realmente evoluiu a partir de quase nada, de partículas, mas com a orientação da espiritualidade. Já para os ateus, a coisa aconteceu por acaso, a evolução veio acontecendo. Para os ateus, todo esse equilíbrio e harmonia que existe no mundo hoje aconteceu por acaso, por obra do acaso, né? Chega a ser até patético sustentar esse tipo de ideia. Até porque a própria ciência, dentro da física quântica, questiona a teoria do Big Bang, com essa coisa acontecendo por acaso, né? A lei de Borel, por exemplo, que é uma lei de um cientista muito conhecido na época e ainda permanece conhecido até hoje, questiona essa situação de uma evolução por acaso. Sabe por que questiona? Porque existem 122 princípios científicos, 122 princípios científicos para a vida do homem no planeta. Eu vou citar aqui alguns desses princípios científicos, são muitos, eu vou citar uns 2 ou 3 para a gente não se delongar muito. Um desses princípios científicos, né, que mostra que a coisa não foi por acaso, é, por exemplo, se o Sol estivesse pertinho da Terra, nós já estaríamos torrados. Então, o Sol, ele guarda uma distância da Terra que permite a vida aqui com equilíbrio. Então, será que isso foi por acaso? Outra coisa, a quantidade de oxigênio na nossa atmosfera é aquela que é necessária para nós. A menos que o homem provoque poluição, ela é satisfatória. Será que isso também foi por acaso? Outra coisa, a lei de gravidade. Se ela não fosse exatamente como é,
nós não conseguiríamos andar em pé ou então estaríamos flutuando dependendo da gravidade. Será que isso também foi por acaso? E por aí vai, gente. São 122 situações assim que garantem a vida com esse equilíbrio e harmonia que nós temos, né? Os nossos, os dos outros seres vivos que estão no planeta. E aí o povo quer dizer que é por acaso? Piada, né? Então, quando tentam desconstruir a existência de Deus com essas falácias, é muito simples nós derrubarmos. Outra coisa que costumam dizer, que Cristo não existiu, porque não há nenhum registro da história de Cristo. Cristo não escreveu nada para provar que ele passou aqui. Primeiro, que Cristo não precisava escrever nada, que tinha gente escrevendo por ele o tempo todo. Mateus, por exemplo, acompanhava Jesus o tempo todo, fazendo anotações de tudo que era importante, que era feito por Jesus. Outra coisa, não tem registro dos romanos sobre esse Cristo, esse cara não existiu. Gente, na época em que Cristo foi crucificado, era comum as crucificações. E para o Império Romano, Cristo foi só mais um a ser crucificado. Cristo não tinha nenhum valor para o Império Romano. O Império Romano permitiu que ele fosse crucificado muito mais para satisfazer os judeus do que qualquer outra coisa. Porque o Império Romano nem entendia que Cristo era esse risco todo. E aí, um Zé Ninguém, como Cristo era na época para o Império Romano, vai ter registro de quê? Para quê? Tem gente aí que cobra que não há registro do nascimento de Cristo. Meu Deus do céu! Cristo nasceu numa manjedoura, com Maria e José fugindo de perseguições. Aí eles iam registrar Cristo aonde? Para quê? Para facilmente serem encontrados? Gente, por favor, né? E existe, cientificamente, achados arqueológicos que provam, por exemplo, a existência de Pôncio Pilatos, como está nas narrativas bíblicas. Existe elementos arqueológicos que foram encontrados, como um baú que menciona o nome de um dos irmãos de Jesus citados na Bíblia. E existem pergaminhos, vários pergaminhos bíblicos, datados com carbono 14, que mostram que são da época de Cristo, escrevendo e narrando as histórias de Cristo. E esses pergaminhos, quando comparados, né, quando eles foram comparados, e isso foi feito antes da Bíblia ser escrita, na comparação desses pergaminhos, as narrativas batem. É perfeito? Não, não é perfeito, porque cada um que narra tem a sua visão, mas a gente vê que a história é a mesma. Então não há dúvidas da existência de Deus, não há dúvida que Cristo passou por aqui, nos fazendo uma caridade de deixar as tantas lições que ele deixou e que nós temos que aproveitá-las. Agora, sabe o que é mais curioso em meio às ações dos falsos profetas? O que mais me surpreendeu recentemente com a informação que eu tive foi o seguinte: as pessoas vão frequentando espaços religiosos. Aí vão frequentando aquilo ali há décadas ou há anos. Aí elas têm uma decepção hoje, elas têm uma decepção amanhã, porque o pastor promete uma casa e essa casa não vem, promete um carro e ela não vem, o padre também promete e não acontece nada, vai numa casa espírita e aí uma casa espírita irresponsável, porque as casas espíritas que são dignas, responsáveis, que realmente trabalham para Deus, e graças a Deus é a maioria, elas não fazem isso, como as igrejas responsáveis também não fazem essas falsas promessas, e aí vão nessas casas espíritas, né? Você está curado. E aí a pessoa depois vê que não está curado, nada, que a coisa piorou, e aí as pessoas vão sofrendo o quê? Decepções, desenganos, vão perdendo a confiança em Deus em razão de gente que nunca teve procuração para falar em nome dele. E aí você sabe o que é mais curioso e triste? É que numa pesquisa feita recentemente, constatou-se que 70% das pessoas que sofrem processos depressivos hoje no mundo, esses processos têm relação com decepções religiosas. Nassib, essa depressão então é fruto só de decepções religiosas? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que a religião, que deveria contribuir só para o bem-estar do ser humano, infelizmente tem colaborado também
para processos depressivos no mundo inteiro, porque esses falsos profetas enganam as pessoas, criando um ciclo de desenganos, de angústias, de tensão, principalmente de decepção, e contribuem para esses processos depressivos. Triste, né? 70%. Pessoas que deveriam estar ali para dar assistência espiritual estão agravando a saúde espiritual e física do ser humano. Então, nós precisamos saber filtrar tudo aquilo que ouvimos. É por isso que é importante estudar, conhecer a palavra de Deus, ter discernimento, né? Exatamente como eu tenho oportunidade toda segunda-feira de fazer com essas minhas amigas, apesar de que eu não participo toda segunda por outros compromissos, mas sempre que posso estou lá com as minhas amigas e aproveito para agradecer a elas o espaço, a paciência, e sempre que eu puder estarei participando. É importante estudar para que nós não caiamos nessa armadilha. Então vamos ter bom senso, vamos ter senso crítico, para que realmente nós possamos aprender a palavra de Deus, possamos absorver, para que Deus possa ver que nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, porque é isso que Ele deseja de nós. Não vamos nos entregar a falácias, a falsos profetas, porque isso não nos fará bem, isso vai nos tirar a identidade, vai criar aí falência física e espiritual. Vamos firmes com a palavra de Deus. Vamos sim frequentar os espaços religiosos. Eles são muito importantes na nossa vida. Mas se você começar a perceber que aquele espaço que você está frequentando realmente tem esse tipo de coisa, agradeça as pessoas por ali, não crie nenhuma desavença, saia de fininho pela porta da frente como você entrou um dia e vá procurar um outro espaço que realmente te atenda dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e até a próxima com um novo vídeo aqui no nosso canal Razão e Fé. Abraço, gente, até mais.